Olá pessoal, professor Ivan aqui. Venho trazer para vocês nesse vídeo então sobre a atividade dos triângulos, tá? Então, para começar nossa atividade, deixei aqui uma curiosidade para vocês sobre a arte do impossível, né? Esse triângulo aqui, vocês podem ver na foto, ele é o triângulo de Penrose, tá? Essa escultura aqui, ela existe lá na Austrália, tá? E se você olhar na foto da direita, né, você vai ver um triângulo, mas é um triângulo um pouco estranho se você observar atentamente aos detalhes, tá? Mas na verdade ele parece um triângulo apenas desse ponto de vista. Se você tirar a foto de um outro lado, você vai ver que na verdade não é um triângulo, é uma figura aberta, tá? Por que ele é impossível? Porque se você observar aqui os ângulos desse triângulo são ângulos de 90 graus, tá? E nós não conseguimos formar um triângulo com dois ângulos de 90 graus, né? Porque, para lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, se você tem dois formando 90 graus, então isso já dá 180, né? Então o terceiro ângulo teria que ser zero. Então ele é impossível, tá? Tem mais figuras desse tipo, tá? Quem tiver curiosidade pode dar uma pesquisada aí na internet, né? Figuras impossíveis da matemática ou arte do impossível, que vocês vão encontrar algumas, tá? Então nós vamos estar falando aqui sobre os triângulos, tá? Então, para relembrar algumas características básicas, como eu já comentei, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, tá? Aqui até tem uma figurinha que ele mostra como que a gente pode fazer para comprovar isso, né? Só rasgar aqui as pontas do triângulo e juntar os três ângulos, a gente vai ver que forma 180 graus. Nós temos os elementos de um triângulo, né? Vértices, que são as pontinhas, né? Então ele tem três vértices, três lados, né? E três ângulos internos. Então aqui nós temos as notações, né? Os vértices são indicados por letras maiúsculas. Os lados, então, esse aqui é o lado AB, esse aqui é o lado AC e esse aqui é o lado BC. E os ângulos que são indicados com esse acento circunflexo em cima da letra, né, que esse ângulo está sendo representado. Então o BAC vai ser esse ângulo vermelhinho aqui em cima, o ABC vai ser este verdinho aqui e o ACB é o amarelinho aqui. Nós temos algumas classificações em relação aos ângulos e em relação aos lados, tá? Tem dois tipos de classificação. Em relação aos ângulos, ele é chamado de acutângulo quando todos os ângulos internos são agudos, ou seja, ângulo agudo é menor do que 90 graus. Então todos os três ângulos são menores que 90 graus. Nós temos o triângulo retângulo, que é quando nós temos um ângulo de 90 graus, que é esse ângulo no cantinho aqui. E o obtusângulo, que é quando temos um ângulo maior do que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, que seria esse ângulo amarelo aqui, ó. Ele tem mais que 90 graus. E em relação aos lados, nós temos o escaleno, que todos os lados têm tamanhos diferentes. Nós temos o isósceles, onde nós temos dois lados com medidas iguais e um terceiro diferente. E nós temos também o equilátero, quando tem os três lados iguais, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as congruências de figuras, tá? Então, na matemática, nós dizemos que existe uma congruência entre duas figuras se elas são idênticas no formato e no tamanho, tá? Então, a gente não utiliza a palavra iguais, a gente não diz que duas figuras são iguais, a gente diz que duas figuras são congruentes, quando elas têm o mesmo tamanho e o mesmo formato, tá? Por exemplo, dois segmentos de reta são congruentes quando eles têm medidas iguais, né? Então aqui nós temos o segmento AB
e o segmento CD. Ambos têm 3 centímetros, ou seja, eles são congruentes. E o mesmo vale para ângulos, né? Ângulos com medidas iguais, né? Então a gente diz que esses ângulos são congruentes. Então o ângulo EFG é congruente ao HIJ, porque eles têm a mesma medida, 42 graus. Ok? Então agora a gente vai estudar a congruência entre polígonos, tá? Então observem essa situação que está colocada aqui para vocês. A Giovana desenhou um quadrilátero azul em um programa de computador. Depois fez cópias dele e em cada uma delas realizou modificações. Então, o quadrilátero azul é o original que ela desenhou. Aí ela fez 3 modificações. Nesse verde, ela mudou a cor e ampliou a figura. Aqui no vermelho, ela mudou a cor e ajustou um ângulo interno e 2 lados. E aqui nesse laranja, ela mudou a cor e rotacionou a figura. Tá? Então, para verificar qual das 3 figuras modificadas é congruente ao quadrilátero azul, Giovana imprimiu os desenhos e os recortou. Depois tentou ajustar cada uma delas à figura do quadrilátero azul, buscando que coincidissem. Então aqui ela pegou o azul e o verde e viu que o verde era bem maior, né? Porque ela tinha, para o verde aqui em cima, ela tinha ampliado a figura, então ele ficou maior. O azul e o vermelho também não encaixou, não coincidiu, porque ela fez uma modificação no ângulo. Então ela aumentou aqui esse ângulo aqui e a figura não ficou mais do mesmo tamanho. E a figura azul com a laranja, elas coincidiram exatamente uma em cima da outra. Por quê? Porque ela não fez nenhuma modificação no tamanho, ela apenas modificou a cor e rotacionou. Então, não houve a modificação de tamanho nem de ângulo. Portanto, as duas figuras elas ficaram do mesmo tamanho e, consequentemente, elas coincidiram. Tá? Então, o quadrilátero azul e o quadrilátero laranja, a gente diz que eles são congruentes, porque eles têm o mesmo tamanho e as mesmas medidas, certo? Tanto nos lados, no comprimento de cada lado, quanto nos ângulos. Então aqui nós temos uma definição. 2 polígonos são congruentes quando seus lados e ângulos internos são, respectivamente, congruentes. Tá? Então basicamente é isso. Para 2 figuras ser congruentes, tem que ter o mesmo tamanho e os ângulos também têm que ter o mesmo tamanho. Ok? Então agora, deixar algumas atividades aqui. Então aqui nessa primeira temos uma malha quadriculada com algumas figuras. E vocês vão identificar aí qual dessas figuras que são congruentes, né? Tem várias figuras aqui, pode ser que tenha apenas 2, pode ser que tenha mais do que 2, vocês vão estar verificando aí. Tá? Aqui na questão 2 também temos 2 polígonos aqui na letra A e 2 aqui na letra B. Então tem alguns valores para lados e para ângulos, e vocês vão identificar quais são os valores aqui das letras, ó. Aqui temos um ângulo Z, temos um lado W, aqui tem um ângulo Y e um lado X. Então aqui está dizendo no enunciado que esses polígonos são congruentes, então todas as medidas aqui são iguais. Então, com base nisso, vocês vão estar identificando o valor aqui para cada letra dessas aqui, tanto na letra A quanto na letra B. E na questão 3, explique como podemos verificar se 2 quadrados são congruentes, realizando apenas uma medição em cada um. Tá? Então, essa é para vocês imaginar aí, pensar um pouquinho como resolver essa situação. Beleza, pessoal? Por hoje é isso aí.